Vamos lá. Louvem ao Senhor, povos e nações, exaltem ao Senhor de alma e coração, porque imenso é o seu amor por nós. Então iremos sempre lhe adorar e anunciar o seu amor. Louvem ao Senhor, povos e nações, exaltem ao Senhor de alma e coração, porque imenso é o seu amor por nós. Então iremos sempre lhe adorar e anunciar o seu amor. Louvem-no, exaltem-no, povos e nações. Louvem-no, exaltem-no, de alma e coração. Louvem-no, exaltem-no, povos e nações. Louvem-no, exaltem-no, de alma e coração, porque imenso é o seu amor por nós. Então iremos sempre lhe adorar e anunciar o seu amor. 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 Ó Senhor, eu te louvarei com todo meu coração. Contarei as muitas maravilhas que o Senhor tem feito. Por tua causa me alegrarei, ao teu lado altíssimo, cantarei louvores a ti, ó Deus poderoso. O eterno é rei para sempre, no seu trono julgará. Que são perseguidos, proteção em tempo de aflição. Quem te conhece confia em ti, ó Deus poderoso. Ó bom Deus que olha por nós, meu viver e meus erros
Vamos sentar. As crianças já estão na salinha. Cantar um louvor para você, né? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Bom dia, igreja. Esse é o momento da nossa Santa Ceia e eu queria compartilhar com vocês uma escritura lá em João, Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 6. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 9. João 6, do 1 ao 9. Evangelho de João, capítulo 6, do 1... Não, desculpa, versículo 35. João 6, 35. Mesmo capítulo, só que o versículo 35. João 6, 35, a gente vai ler até o 58. Aí eu vou lendo e a gente vai explicando. João 6, 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, embora ainda não creiam. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Jesus respondeu: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade lhes digo que aquele que crê tem a vida eterna. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus disse: Em verdade lhes digo que, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai me enviou, eu vivo, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Então, essa é a Santa Ceia. Na Santa Ceia, nós nos alimentamos da carne de Cristo e bebemos o sangue de Jesus. Isso forma a nossa aliança com Jesus. A Santa Ceia renova a nossa aliança com Cristo, nossa comunhão entre os irmãos. Nos alimentamos dele, respiramos Jesus, procuramos seguir a Jesus, procuramos conhecer a Jesus, procuramos imitar a Jesus. E ele dá a promessa que nos ressuscitará no último dia. Estamos satisfeitos, por isso não temos fome nem sede espiritual, pois Jesus nos alimenta. Então agora é o momento da Santa Ceia, onde nós, discípulos de Jesus, comemos do pão e bebemos do cálice, que simboliza o pão e o corpo de Cristo. Vamos orar.
Deus Todo-Poderoso, Deus, obrigado por entregar o seu Filho para nos salvar, para redimir dos nossos pecados. A carne dele foi crucificada, a condenação estava sobre ele, ele tomou sobre nós, sobre ele o castigo que era para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado que por meio dele podemos ter o perdão, a reconciliação com o Senhor, uma vida nova contigo, uma vida nova em comunidade da fé. Obrigado, Senhor, que o sacrifício de Jesus nunca seja algo pequeno, algo corriqueiro em nossas vidas, que a nossa aliança com o Senhor seja sempre eterna, como o Senhor é eterno, o Senhor é fiel, que a gente não se perca, mas que o Senhor nos ressuscite no último dia para uma vida eterna ao lado do Senhor. E obrigado, pois é tão bom viver com o Senhor aqui. Imagine como será no céu. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento das ofertas, momento onde a gente pega uma parte daquilo que o nosso sustento, do nosso trabalho, para contribuir para a obra do Senhor. Quero compartilhar com vocês ainda em João 6, agora sim, versículo 1. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 9. Aí é a primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E o continuar da história a gente já sabe que Jesus manda todo mundo sentar, Jesus multiplica aqueles 5 pães e 2 peixinhos.
Mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui no versículo 7, que Felipe, ele faz um cálculo aqui, 200 denários. Um denário era o pagamento de um trabalhador braçal, uma diária do trabalhador braçal. 200 denários não seria suficiente. Então, Felipe aqui está pensando no dinheiro. A mente dele estava monetizada. Não tem dinheiro suficiente. E às vezes a gente enfrenta desafios e fica pensando, o dinheiro não vai dar. Várias vezes a gente passa isso lá em casa, o dinheiro não vai dar. Versículo 9, tem um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Eu acredito que esse cara estava fazendo uma oferta, esse rapazinho estava ofertando ali a Jesus. Estava todo mundo lá, multidão em cima do monte, e ele trouxe uma oferta, 5 pães, 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? É tão pouco. 5 pãezinhos, 2 peixinhos, e 5 pães e 2 peixinhos, tão pouco. O problema é tão grande, mas é tão pouco. E às vezes o nosso dinheiro é assim, né? Às vezes a gente tem tantas despesas, tantas coisas, e às vezes o nosso dinheiro é pouco. Mas aqui, da mesma forma como Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, que era tão pouquinho, Deus também multiplica o nosso salário na hora de pagar as contas, na hora de pagar os boletos. Deus também multiplica a nossa oferta. Pode parecer pouco, vou ofertar, mas vai tão pouco, mas não se sinta mal por ofertar pouco ou por ofertar muito. Isso é tão relativo. Mas o que importa é o que Jesus faz com a nossa oferta. Podia ser 10 pães, 10 peixinhos, a quantidade não importa. O que importa foi o que Jesus fez. Multiplicou aquilo e alimentou a multidão. Na nossa oferta a gente pode também ter essa certeza. Deus multiplica e Deus quer sempre multiplicar. Deus quer sempre atrair mais pessoas. Deus quer sempre crescer. O reino de Deus é sempre para crescer. E com a oferta a gente pode também ter esse privilégio de contribuir para o crescimento do reino, para o crescimento da nossa igreja, para a glória de Deus, não para uma placa, não para alguém se engrandecer, mas para que o nome de Deus seja engrandecido. Esse é o maior investimento, o melhor investimento, e a rentabilidade é 100% de glória para Deus. Vamos orar. Deus, obrigado por podermos ofertar ao Senhor, que o Senhor possa aceitar as nossas ofertas, que o Senhor possa multiplicar elas em honras e glórias ao Senhor, que o reino do Senhor avance, que mais pessoas possam conhecer ao Senhor, que a nossa igreja possa crescer, não para que a gente possa se engrandecer, mas para que o nome do Senhor possa ser exaltado, que as pessoas possam reconhecer Jesus como Salvador, como Senhor, reconhecer o sacrifício dele na cruz, reconhecer e receber o perdão dos pecados, ser adotados como filhos, como nós somos, e obrigado por esse privilégio que temos de poder contribuir com a obra do Senhor e participar em nossa geração de levar o Evangelho a outras pessoas. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos por de pé? Com alegria podemos ofertar ao nosso Deus, né? Cantem alegres com toda gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Cantem dia e noite com todo o coração, pois Deus é o nosso protetor. Cantem alegres com toda gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Cantem dia e noite com todo o coração, pois Deus é o nosso protetor. Enquanto viver, falarei da sua bondade, pois Deus merece o louvor. Que todos se alegrem e cantem com amor, pois sua palavra é eterna. Vou cantar aleluia ao Senhor, vou cantar aleluia, Senhor, vou cantar e louvar seu santo nome todo dia, cantar
podemos sentar. Bom dia, irmãos, amigos. É muito bom, muito alegre, muito gratificante estar num domingo aqui com irmãos que têm a fé no Filho de Deus, sabendo que Deus ele é merecedor de elogios, Deus é merecedor de honra, de glória. Cada um de nós veio de uma semana bem peculiar, né, com muitos desafios, obstáculos, provações, algumas provações bem difíceis. Também a gente tem motivos de gratidão, né, por bênçãos, livramentos, pela presença de Deus dentro desses momentos difíceis da nossa vida. Não estamos sós. E aí, diante desse cenário todo, né, a gente olha para um domingo como esse e pensa, eu quero agradecer a Deus. Eu quero louvar esse Deus que, com a minha vida, se faz presente e é o meu sustentador. É onde eu me refugio, é onde eu encontro forças, é onde eu vejo uma luz para continuar caminhando, né, na direção de Deus. E é com essa perspectiva que a gente vem para cá, numa manhã dessa de domingo, né? A gente teria várias outras opções para um domingo de sol como esse, principalmente aqui em Recife, né? Cidade litorânea, praia. Porém, a gente entende que Deus ele merece esse movimento que fazemos na direção dele, né? De oferecer culto a Ele. Inclusive, o nome domingo significa dia do Senhor. Então, é um dia que a gente dedica completamente a Deus, ao Senhor, né? Ele equivale ao descanso de Deus, né? Deus ele criou o mundo, né? Toda a criação em 6 dias, e aí o 7º dia ele descansa, né? E aí esse domingo que a gente reserva para Deus é o dia onde a gente descansa a nossa alma nele, em Deus, né? Enquanto o mundo entende que dia de descanso é dia de descontração, né? De beber uma cervejinha, né? Ficar num solzinho, isso é descanso. A gente entende que descanso é descansar em Deus. Então, por isso que o dia do descanso, para os cristãos, significa ir na direção de Deus, ir na direção de Jesus. E eu acredito que se estamos aqui é porque acreditamos nisso, que o descanso verdadeiro e real é quando a nossa alma descansa nele, né? Então, por isso que estamos aqui essa manhã. Hoje nós vamos concluir o estudo que a gente está fazendo do livro de Ageu, que é um livro de um profeta do Antigo Testamento. É um profeta que viveu antes da era de Jesus, séculos antes de Jesus vir à Terra. Porém, Ageu ele dá sinais do que Jesus iria ensinar para a humanidade, né? Então, quando a gente estuda um profeta, a gente está estudando uma época, uma sociedade, uma cultura, um momento. Porém, a gente está vendo assim, vislumbres, né? uma sombra, meio que sinais do que Jesus apresentaria para a humanidade em vida. Então, a gente consegue, através do que Ageu fala da palavra de Deus para o povo daquela época, enxergar Jesus para nossas vidas também. Porque a Bíblia ela é escrita, ela tem diversos testemunhos, porém, todos eles convergem para algo muito maior, que seria Jesus, a vida de Jesus, né? As palavras de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, a promessa de Jesus. Então, vamos olhar para Ageu e vamos ver Jesus essa manhã. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por essa manhã estarmos aqui reunidos como igreja. Queremos agradecer pelo trabalho que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui presente, Pai.
com a fé, Deus, com a esperança, Deus, com a perseverança de cada um aqui, Deus. Eu sei que o Senhor se faz presente na vida e no cotidiano de cada irmão e irmã que está aqui hoje. E se estamos aqui, Deus, é porque o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos protegeu e nos amou, Pai. E a gente reconhece isso, e por isso estamos aqui, Deus, para reconhecer e expressar a nossa gratidão por todo esse amor, Pai. Que o Senhor abençoe esse momento de comunhão, que o Senhor se faça presente em nossas vidas, que cada coisa que vai ser dita, cantada, as relações, nossas conversas, que tudo o Senhor haja na vida de cada um de nós essa manhã. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema dessa aula é reconstruindo a santidade, né? E por que a gente está usando esse termo reconstrução? Porque o livro de Ageu, ele fala de um período em que o povo judeu, ele volta de um cativeiro, de uma prisão, entre aspas, né? Em outra região, e aí volta para sua terra natal. E aí a principal incumbência que Deus dá para esse povo é reconstruir o templo de adoração que existia em Jerusalém. Que esse templo estava destruído pelas guerras, né? E aí esse povo volta para Jerusalém, porém, eles começam a reconstruir tudo na vida deles, né? Suas casas, suas plantações, sua produção, sua economia, sua estrutura social, sua estrutura política, as relações. E o templo de Deus, que seria o principal, ele fica em segundo plano. E aí Deus começa a perceber que tudo está sendo reconstruído pelo povo judeu, menos o templo de Deus, que ainda continuava em ruínas. E aí quando o profeta questionava o povo, os governantes do povo, eles diziam, né? Não, a gente está com pouco recurso, a gente está tendo muito obstáculo aqui, os povos estrangeiros não deixam a gente reconstruir o templo, né? Muitas desculpas, né? Porém, suas próprias casas estavam sendo reconstruídas, sua vida estava sendo reconstruída. Para os interesses pessoais, não existiam desculpas, mas para as coisas de Deus, existiam diversas desculpas, né? E aí o profeta, ele chega com uma palavra muito incisiva para aquelas pessoas, né? E revela isso para elas. Vocês falam de obstáculos, de falta de recursos, mas vocês têm construído a vida de vocês, vocês têm construído suas casas, e vocês têm construído suas casas de maneira muito luxuosa, cheia de requinte, né? Então, que desculpas são essas, né? Que obstáculos são esses? Que falta de recurso é esse? Que só é para o templo de Deus, né? E aí o profeta, ele denuncia o que Deus e o profeta chamam de pecado. Pecado é quando alguém tem uma maneira de viver e de pensar que não é a maneira de viver e de pensar de Deus. Quando a gente se distancia da maneira como Deus pensa, sente e age, então nós estamos vivendo uma vida de pecado. A gente está errando o alvo, né? Nosso alvo como humanidade e criação de Deus é pensar como Deus pensa, né? É sentir as coisas que Deus sente, olhar para o mundo, né? Olhar para as pessoas da maneira como Deus olha para elas também, né? Que é repleto de amor. Então, o nosso alvo como pessoas, seres humanos, é algo muito maior do que simplesmente ter realizações na vida, ter uma formação, ter uma casa de praia para comer, dormir, descansar, né? Nosso principal alvo como seres humanos eu quero ser como Deus, eu quero pensar como Deus, eu quero me relacionar com as pessoas da maneira como Deus se relaciona com elas, né? Eu quero ter os valores de Deus na minha vida. Então, esse é o nosso principal objetivo como pessoas. E quem ensina isso para nós? Jesus. Você olha para a vida de Jesus e você vê que Jesus anda, fala, age, se relaciona e ama como Deus pensa e ama. E aí Jesus chama as pessoas a serem seguidoras dele, né? Por quê? Porque seguindo Jesus, você vai começar a imitar o coração de Deus, que era a vida de Jesus. Então, tomar a decisão de seguir Jesus significa você abandonar uma vida de pecado. O que é uma vida de pecado? É você fazer as coisas da sua cabeça, do seu jeito, e começar a seguir o jeito de Deus, o jeito de Jesus. Vai ser fácil? Não. Vai ser gostoso? Muitas vezes, não. Meu coração, ele vai sentir empatia por esse estilo de vida de Deus? Muitas vezes, não. Porém, é o único caminho que nos leva à salvação. É o único caminho que nos leva
a vida eterna. E aí a gente fica numa bifurcação, né? A gente vai seguir o que eu gosto, o que eu curto, o meu coração, meus desejos, ou a gente vai seguir a vontade de Deus, confiando que é o melhor para nossas vidas, né? E aí cabe a nós olhar, né? Tudo aquilo que Deus oferece, tudo aquilo que Jesus viveu e amou, né? E dedicou a nossas vidas, e o que esse mundo oferece aqui para nós, né? E a gente começa a pensar que o plano de Deus é o melhor para nossas vidas, né? Enfim, o povo judeu, eles haviam sido libertados da prisão, né, da Babilônia, e aí, ao invés de cheios de gratidão, né, vamos expressar a nossa gratidão reconstruindo o templo de Deus, eles voltaram para Jerusalém para viver suas próprias vidas. E aí Deus ficou assim pensando, poxa, libertei o povo, né, tirei o povo da escravidão, ficaram 70 anos escravos na Babilônia, lá cativos, né, nós estamos bem precária, liberta o pessoal, e aí quando eu espero que o pessoal vá lá, vamos agradecer a Deus, vamos construir o templo de Deus, o pessoal se esquece de mim novamente, né? Deus, ele vê esse cenário aí, né? E aí Ageu, ele começa a denunciar isso fortemente para as pessoas, né? Para os governantes e para a população em geral. E aí eu queria ler com vocês o capítulo 2 do livro de Ageu. Vamos ver lá. Ageu, capítulo 2. A gente vai ler do versículo 13 ao versículo 18. Ageu, capítulo 2, versículo 13 ao 18. Essa é a última parte do livro de Ageu. É o final do livro de Ageu, né? Ageu, capítulo 2, versículo do 13 ao 18. Vamos ver lá. Diz assim. Em seguida, Ageu perguntou, se alguém ficar impuro por tocar em cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então Ageu replicou, declara o Senhor, assim é esse povo e essa nação diante de mim. Tudo o que fazem, tudo o que me oferecem é impuro. Agora, prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao lagar para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com pragas, fungos e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, o 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Até aqui, né? Então, aqui o profeta estava falando sobre o cenário que estava acontecendo ali com o povo judeu liberto, né? Eles pensaram assim, quer saber, vamos deixar esse negócio de templo de Deus de lado, né? Vamos se dedicar aqui na nossa produção de trigo, né, de cevada, nas nossas construções, nas nossas casas. E eles começaram a perceber que por mais que eles trabalhassem, por mais que eles usassem várias técnicas de cultivo, de agricultura, plantassem no período certo, na época certa, colocassem a quantidade correta de grãos, quando eles iam colher, eles estavam tendo uma colheita muito baixa. Quando eles iam colher os frutos, eles não estavam conseguindo recolher os frutos suficientes e esperados da sua produção. É como se todo aquele esforço que eles estavam dedicando, deixando Deus de lado, não estava sendo frutífero para eles como sociedade. E aí eles podiam muito pensar assim, é sorte, é azar, é o acaso, né? E muitas vezes as situações que acontecem na nossa vida, elas estão querendo ensinar uma lição de Deus para nós. Só que a nossa falta de sensibilidade e a nossa falta de conexão com Deus transformam isso em sorte e azar, acaso. Isso aí foi aleatório, né? Essas coisas estão acontecendo aleatório. E a gente perde grandes lições que Deus quer apontar para nós, né? Sobre se relacionar com Ele, ser fiel, dar importância às coisas de Deus. E esse povo estava nessa mesma vibe, sabe? As coisas acontecendo e eles achando que era o acaso. Já sei, vamos botar mais gente para plantar. Já sei, vamos botar mais semente para plantar lá e vamos regar e vamos colocar mais água, né? Mas não era isso o ponto, não era falta de trabalho. O ponto é que eles estavam deixando as coisas de Deus de lado. E aí por isso as coisas não estavam dando certo. E aí o profeta ele denuncia e fala, gente, escutem. As coisas não estão acontecendo, não é porque vocês não têm braço, não é porque vocês não têm técnica, não é isso, não. É Deus.
Deus está alertando para vocês, está a luz vermelha piscando, ó, reconstruam o meu templo, gente. Vocês estão negligenciando o meu templo, vocês perderam o zelo pelas minhas coisas, né? Deus dizendo para eles, né? Então, o que está pegando na vida de vocês não é falta de trabalho, não é falta de esforço, não. É falta de espiritualidade, é falta de zelo, é falta de colocar Deus em primeiro lugar. Então, nesse caso específico aqui, era isso que o profeta estava apontando para aquele povo ali. Era a falta de Deus ter o seu lugar prioritário na vida deles, que era o templo, que era reconstruir o templo, né? Uma coisa que esse texto fala é que ele diz assim, o Ageu ele usa uma analogia, né? Ele fala assim, se você tocar numa coisa impura, tudo que você tocar vai ser impuro, né? E ele fala assim, da mesma forma é o pecado na vida de vocês, né? Então Ageu ele está falando aqui que o que estava rolando aqui era o pecado na vida daquele povo, né? E aí tudo que eles tocavam era um toque na perspectiva do pecado, né? E o pecado ele tem esse poder, sabe, irmãos? Quando o pecado ele domina o nosso coração, toda a nossa perspectiva da vida ela é baseada no pecado. Se o medo ele controla a sua vida, né, o seu coração, o seu olhar sobre a vida vai ser de medo, né? Se a mágoa domina seu coração, né, a mágoa, o ressentimento, né? Tudo que fizerem com você, tudo que falarem com você vai ser na perspectiva da mágoa, do ressentimento. Se a impureza, né, domina seu coração, né, a imoralidade, você só vai conseguir olhar para as pessoas na perspectiva da impureza, da imoralidade. Se a mentira ela faz parte profundamente da sua vida, da sua maneira de viver, você vai desconfiar que todas as pessoas vão estar mentindo para você. Então, o pecado ele tem esse poder de entrar na nossa vida, dominar o nosso coração e ditar a perspectiva que a gente vai ter da vida a partir dele, né? E aí, é essa analogia que o profeta faz aqui, né? Ele diz assim, ó, esse povo, tudo que fazem, tudo que me oferecem é impuro. Deus não está se queixando aqui de que as pessoas não estavam fazendo ou oferecendo algo para Ele. Isso é muito interessante, irmãos e amigos. Deus não está falando assim, vocês não estão fazendo nada para mim, vocês não estão me oferecendo nada. Não é isso que o profeta fala. Ele fala assim, eles estão até oferecendo, só que é com pecado. E que pecado seria esse? A falta de zelo, né? A falta de zelo, ela é demonstrada em Deus não ser colocado como prioridade na vida daquelas pessoas. A falta de zelo é um pecado que ele surge quando a gente se familiariza com as coisas de Deus. A gente se familiariza tanto com as coisas de Deus, com as rotinas, com os hábitos, que você se familiarizar faz com que você vá perdendo o temor a Deus, você vai perdendo aos poucos o zelo das coisas de Deus. E aí, daqui a pouco, você está fazendo as coisas de qualquer jeito para Deus. Porque você já está tão acostumado que qualquer coisa serve. Não, qualquer coisa eu ofereço para Deus de qualquer jeito. Estou afim não. Hoje eu não estou afim. E aí, quando você observa, você está fazendo várias coisas para Deus sem zelo. Porque você se familiarizou tanto com a rotina das coisas de Deus que aí você foi perdendo o temor. E aí você não tem mais temor a Deus. Uma coisa que antes ardia o seu coração, hoje você não sente mais nada. Quando você faz de qualquer jeito, ou quando você não faz, quando você serve ou não serve a Deus. Isso é o quê? É a perda do zelo no coração. É a perda do temor de Deus nas coisas de Deus no coração. E era isso que estava acontecendo com esse povo aqui. Se há séculos atrás, quando Deus havia atravessado o povo hebreu, né, no meio daquele mar aberto, né, com Moisés, Deus chegasse para eles e dissesse assim, agora eu quero que vocês construam um templo para mim, a primeira coisa que essas pessoas iam fazer era construir o templo de Deus com tudo que eles tinham nas mãos, porque o coração deles estava ardente. Só que Deus pedia essa mesma coisa nesse momento agora para eles beleza, Deus,
Beleza, depois eu vejo aí. Fica aí sentadinho que depois eu vejo aí, tá, Deus? Eu vou resolver minhas coisas aqui primeiro, tá? Depois eu vejo esse negócio de templo. Deixa eu resolver minhas coisas aqui primeiro. Aí depois eu resolvo aqui esse negócio do templo. Isso aí pode esperar. Estou com muita bronca aqui na minha cabeça. Minha cabeça está cheia de coisa. Espera aí, Deus, deixa eu resolver aqui primeiro. Depois eu vejo aí teus negócios aí. E era assim que eles estavam tratando o templo de Deus. E achando que estavam se relacionando e oferecendo algo a Deus. Isso era o pior, sabe? E aí o profeta Ageu, ele revela, gente, isso é pecado, né? Vocês estão com o coração impuro, por isso que tudo que vocês tocam é impuro. Por isso que tudo que vocês tocam não dá certo, porque o coração de vocês está cheio de pecado, que é a falta de zelo das coisas de Deus. Agora imagina um povo escutar isso, né, de Deus. Seria muito desanimador, sabe? Deus chegar para as pessoas e dizer assim, vocês estão em pecado, vocês estão achando que estão servindo a Deus, mas vocês estão fazendo sem zelo, sem excelência, de qualquer jeito, quando dá na telha. Imagina receber esse banho de água fria, né? O quão desanimador é escutar isso de Deus, né? E o povo, com certeza, se sentiu mal ouvindo isso do profeta Ageu. Eu estava conversando com alguns irmãos que a gente está fazendo uns estudos na igreja em casa sobre o dia do Senhor, que é o dia do descanso, né? E aí, o povo judeu ele tinha uma prática bem interessante, que era que o dia do descanso, que é o sábado, que era o dia que você tinha que consagrar todo a Deus, ele era após um dia chamado dia da preparação. O que era esse dia da preparação? Era o dia que as pessoas preparavam tudo, deixavam tudo pronto, alimentação, roupa, as atividades, as coisas que estavam pendentes, resolvia tudo para que no dia do Senhor, todo esse dia fosse consagrado somente a Deus. E qual é o nome disso? Zelo. Zelo pelas coisas de Deus. Eu estava falando com o André que quando eu vou andar de bicicleta, tem uns dias que eu marco assim para sair de 5 da manhã, por causa do horário, né? Tem que dormir na escola, tá, e tem que madrugar, sair no escuro. As primeiras vezes, eu estava levantando 4h30 da manhã, né? E aí quando eu ia olhar, cadê minha roupa da bicicleta? Estava na máquina, sem lavar. Cadê a garrafinha para encher? Eita, nem enchi a garrafinha d'água. Quando eu ia pegar a bicicleta, estava o pneu murcho. Ainda tem que encher o pneu. Aí, nesse negócio de resolver as coisas de madrugada, quando eu olhava o relógio, já era 6h30, 7 horas da manhã. O galo já tinha cantado, as pessoas já estavam no meio da rua, já estava quase na hora de levar o menino na escola. Eu, poxa, perdi a manhã, né? Isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu falei, quer saber? Quando eu for sair de 5 da manhã, na noite anterior, eu vou deixar tudo pronto. Aí eu boto a roupa lá em cima da cama. Isso aqui não tem que... Eu lavo, deixo já pendurado, deixo a garrafinha cheia, vejo a calibragem dos pneus, já está tudo calibrado lá, vejo lá se está tudo lubrificado, vejo se o GPS está carregado a bateria, deixo tudo pronto. E aí eu notei que, quando eu acordava de 4h45, era só vestir e sair. E dava certo. Então, esse é o dia da preparação que o povo judeu dedicava antes do dia do Senhor. Agora, por que eles faziam esse movimento todo, né? É zelo. Zelo pelas coisas de Deus, sabe? Que era o que estava mais pegando aqui com o povo judeu nesse contexto de Ageu. Eles achavam que estavam oferecendo algo a Deus, mas eles tinham perdido o zelo há muito tempo. E como isso era evidente? A maneira como as coisas de Deus estavam sendo tratadas. Porém, Deus ele faz uma reviravolta aqui. Vamos ver o versículo 19. Ageu 2:19. É como se Deus estivesse reclamando aqui, né, do coração das pessoas, né, daquelas pessoas que tinham fé, né, e ele diz assim, 19. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, né? Deus está continuando, não está dando certo, né? E a gente espera que o desfecho dessa frase de Deus, dessa palavra de Deus, seja castigo e condenação. Só que Deus fala assim,
mas de hoje em diante abençoarei vocês. Como assim? Pessoal sem zelo, sem coração, fazendo as coisas tudo nas coxas, empurrado, de qualquer jeito, no improviso, faz, não faz o que der na telha, qualquer coisa serve para Deus. E aí, Deus, diante desse cenário, denunciando isso, e aí Deus chega no final e diz assim: mas de agora em diante, eu vou abençoar vocês. O que é que Deus está mostrando aqui para esse povo que não merecia a graça dele, a graça de Deus? Por que Deus mostra essas coisas aqui para o povo? Por que Deus revela as coisas do nosso coração que precisam ser mudadas? É para a gente ficar bad, para a gente ficar para baixo, é para a gente ficar pesado, amassado? Não. Deus mostra essas coisas para que a gente entenda que com as nossas forças não somos capazes de fazer nada, que precisamos da força dele. E com a mesma ênfase, até com a ênfase maior do que ele mostra essas coisas para nós, ele se oferece como alternativa para uma nova vida, construída com ele, e não mais sem ele. Com a nossa inteligência, com a nossa autossuficiência, com a nossa força, com o meu muque, com a força do meu braço, não dá certo. Não dá certo. Olha para a sua vida, não dá certo. É murro em ponta de faca, é bater na cabeça direto. E para que Deus mostra essas coisas para nós, né? É para deixar a gente triste, Deus é masoquista, é sádico. Para que Deus faz isso? Não. Ele se oferece, vem comigo, vem viver essa vida comigo. Larga essa maneira de pensar, autossuficiente, você e seus pensamentos. Vem viver os meus pensamentos, vem viver a minha vida, vem viver comigo. Coloca o templo de Deus em primeiro lugar, larga tudo, vá construir o templo de Deus, vem, eu te dou força, vem carregar comigo. E Deus se oferece nesse cenário caótico, de fraqueza, né, de debilidade, de dor, de pecado. Nesse ambiente é que Deus se manifesta para nós, é que Deus se manifestou para aquele povo ali, né? Deus, ele adora se manifestar nesses momentos na nossa vida, no momento que está tudo caótico, que está tudo para baixo, que está tudo destruído, que o nosso coração está sendo revelado. É nessa hora que Deus, ele se revela para nós com todo o poder. E ele se revela não como um castigador, um juiz que está julgando você, amassando e condenando, mas ele se revela como um pai que quer dar um recomeço para cada um de nós. Então, quando essas coisas são mostradas para aquele povo ali, Deus está se mostrando como alguém que quer dar uma nova chance para um povo que não merecia. E o nome disso é a graça de Deus. Então, Deus está mostrando, quando ele diz assim, de hoje em diante eu vou abençoar vocês, ele está mostrando a graça dele para nós. Deus mostrou aos judeus que se eles confiassem nas suas próprias habilidades para prosperar, eles seriam frustrados. As catástrofes naturais ameaçavam a colheita, já não havia sido bastante, já tinha sido bem inferior ao que eles estavam esperando, a colheita, né? Só que esse mesmo Deus, ele usa as dores e as frustrações, primeiro, para revelar nossa incapacidade, como fez com aquele povo, mas também ele oferece esperança e bênção a pecadores como nós, como eles. Deus oferece esperança e bênção para pecadores. Aquelas pessoas ali, do jeito que elas estavam vivendo ali, Deus, ele entra no meio daquela confusão toda e oferece esperança e bênção para elas. Então, isso é a graça de Deus. No momento que você sentir que você é o menos merecedor de todas as coisas desse mundo, que você é o menos merecedor de Deus, no momento que você sentir que você não é digno de Deus, no momento que você sentir que você é a última pessoa do universo, que Deus vai querer estar na presença, é nessa hora que Deus vai chamar você para abençoar a sua vida, para oferecer bênção e esperança para você, nessa hora. E o nome disso é a graça de Deus, que é para pessoas que não merecem, tipo eu e tipo você. Esse é o sentido da graça, é um favor imerecido do Pai, dado a nós por amor.
Ele revela em nossa pequenez o tamanho da glória dele quando ele faz isso. Ele nos utiliza como instrumento para testemunhar a sua palavra a partir disso, né? Então, Deus, quando ele é gracioso conosco, esse impacto da graça é tão forte que a gente começa a se tornar pessoas graciosas com os outros também. A gente começa a testemunhar a graciosidade de Deus para as outras pessoas também. Eu queria ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. 2 Coríntios 4, 15. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 15. O apóstolo Paulo vai dizer isso aqui é baseado em Jesus, né? Na experiência que o apóstolo Paulo teve de Jesus na vida dele. E ele diz assim, ó: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Ele está dizendo aqui que quando a graça alcança a vida de alguém, isso transborda em ações de graça das pessoas. Então, por que Deus ele é gracioso com os pecadores? Porque a graça é capaz de transformar um pecador que trata as coisas de Deus de qualquer jeito numa pessoa que vai transbordar de ações de graças a Deus. Ela vai transbordar, ela vai falar, ela vai viver em ação de graças, porque ela foi alcançada pela graça de Deus. Qual a melhor maneira de servir a Deus? Qual a melhor maneira de ter zelo pelas coisas de Deus? Qual a melhor maneira de dedicar todo o coração para Deus? É você ter a consciência da graça que te alcançou. Por que eu venho num domingo de sol, de praia, para um lugar como esse, no lugar de estar? Porque isso é uma ação de graça. Porque eu fui alcançado pela graça. Então, servir a Deus, cultuar a Deus é uma ação de graça, de quem foi tocado pela graça. Não faz sentido, com duas condições: quando você não é tocado pela graça, ou quando você esqueceu a graça de Deus da sua vida. Aí não faz sentido servir a Deus, não faz sentido ser zeloso, não faz sentido ser excelente, não faz sentido dedicar toda a sua mente, seu coração para Deus. Ou você não foi tocado pela graça de Deus ainda, ou você esqueceu a graça de Deus que tocou a sua vida. Porque a graça de Deus ela é capaz de nos transbordar em ações de graça, né? E era essa a perspectiva de Deus para o povo judeu ali, né? Diante de todo aquele pecado, né? De todo aquele coração distante de Deus, Deus pensou: eu vou ser gracioso nessa hora e eles vão transbordar em ação de graça. E é isso que acontece. Se você for ver a história seguinte, o povo recebe aquilo como uma graça de Deus na vida deles, e eles começam a reconstruir o templo de Deus com todo o vapor, com toda a força, colocando Deus em primeiro lugar, colocando o trabalho de Deus em primeiro lugar na vida deles. A graça de Deus funcionou na vida deles. E o que eles estavam trabalhando ali não era trabalho pesado, não era trabalho cansativo, eram ações de graça. É uma ação de graça. Quando servir a Deus começa a se tornar cansativo, quando trabalhar para Deus começa a se tornar enfadonho, chato, é porque deixou de ser uma ação de graça. Deixou de ser uma ação de graça. Uma ação que é uma resposta da graça na sua vida, uma ação de graça. Deus deseja que o que a gente ofereça a Ele sejam ações de graça. Essa é a graça de um Deus que amou um povo rebelde a ponto de chamá-lo ao arrependimento, trazê-lo de volta à obediência, né? Levá-lo a reconstruir o que foi perdido e prometer uma glória ainda maior. Vê o tamanho da graça de Deus. Para um povo que estava tratando as coisas de maneira tão desleixada, eu vou abençoar vocês, eu vou reconstruir a vida de vocês, e vai ser uma reconstrução tamanha que vai ser de uma glória maior do que a glória de qualquer povo de Deus do passado. Então era esse o tamanho da graça de Deus que Ele estava oferecendo para aqueles pecadores ali. E quando Deus oferece Jesus para nós, com a vida que a gente tem, com os pecados que nós temos, com a debilidade e a incapacidade que nós temos, é essa promessa que Deus oferece para nós também.
eu vou oferecer para vocês uma coisa tão grande, tão graciosa, tão imensurável, que a única coisa que você vai querer fazer são ações de graças para Ele, para o próprio Deus, né? E isso Ele faz em Jesus. Tito 2, versículo 11 ao 13, é o livro de Tito. Essa graça de Deus, ela é capaz de nos ajudar a mudar o nosso coração, ela é capaz de nos ajudar a termos ações de graça, e ela nos ensina também a sermos santos, né? Olha o poder da graça de Deus. Tito 2, do 11 ao 13, diz assim: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus, ela nos ensina a sermos santos. A graça de Deus nos ajuda a reconstruir a santidade em nossa vida, enquanto aguardamos a gloriosa manifestação de Jesus. Qual a melhor maneira de esperar Jesus? Algumas pessoas acham que é com a roupa certa. É a melhor maneira de esperar Jesus. Tem que estar com a roupa assim, uma calça. Jesus volta, se você tiver com a roupa de tal jeito, com um paletó tal, você vai ser... É a melhor maneira de esperar Jesus. Outras acham que a melhor maneira de esperar Jesus é de uma maneira e de outra. A melhor maneira de esperar Jesus é em santidade. E a graça de Deus nos instrui a viver em santidade enquanto aguardamos a manifestação de Jesus. Por que você vive hoje? Por que a gente está perseverando dia após dia? É para esperar Jesus. É aguardando Jesus. Jesus vai vir me buscar. E o que ele vai vir buscar? Uma vida santa. Uma vida que está se preparando em santidade. Se preparando em santidade para Ele. Salmo 119, versículo 29. Aqui é o salmista falando também, né, para nós, né? Salmo 119, versículo 29. Salmo 119, 29. Acho que eu vou ler o Salmo 119 todo. Vamos ler, do versículo 1. Não dá não, gente. São muitos versículos aqui. Uma outra oportunidade a gente lê o 119 todo. Mas vamos ler só o 29. Salmo 119, versículo 29. Diz assim: desvia-me dos caminhos enganosos, pela tua graça, ensina-me a tua lei. Então, é essa graça que vai nos salvar, é essa graça que vai nos instruir, é essa graça que vai nos conduzir pelo caminho da verdade. É a graça de Deus. Efésios 2, versículo 3 ao 5. Vamos ler agora o livro de Efésios, que é do Novo Testamento. O apóstolo Paulo também vai falar um pouco da experiência dele com Jesus, ligado à graça de Deus. Efésios 2, do 3 ao 5. E aí diz assim: antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Eu estou vendo aqui o episódio de Ageu, quando o povo estava morto em seus pecados, em suas desgraças. Foi nesse momento que Deus manifestou a sua graça na vida deles. E ela se tornou uma graça salvadora. As pessoas olharam para si, olharam para Deus e pensaram: segura na mão de Deus. Segurem na mão de Deus, que ela está estendida para nós, né? E aí Jesus fala a mesma coisa aqui para a humanidade, né? Olhem para a vida que vocês estão vivendo, né? Só satisfazendo os desejos da sua natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, vivendo como natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus oferece a graça para nos salvar.
nos deu a vida em Cristo quando a gente estava morto nas transgressões. Pela graça nós somos salvos. É a graça de Deus. Existe uma frase, um pensamento muito equivocado que está levando muita gente para o inferno, que é pensar assim: quando eu ajustar toda a minha vida, aí eu vou buscar uma igreja. Quando eu conseguir organizar toda a minha vida, quando eu terminar a minha vida de bagaceira e eu quiser me aquietar, é nessa hora que eu vou buscar Deus. Deus não se manifesta nessa hora, não. Deus se manifesta quando você está em pecado. Ele te chama para você se converter quando você está em pecado. É naquela hora que Deus chama você a se converter. É nessa hora que Deus chama você a entregar a vida a Ele. Não é você que vai ajustar a sua vida para depois buscar Deus, não. É Deus que vai ajustar a sua vida quando você estiver morto em transgressão e pecado. É nessa hora que Deus está chamando você para uma nova vida, você morto em transgressão e pecado. É isso que Jesus fala aqui, ó. Quando vocês estavam mortos em transgressões, foi nessa hora que eu amei vocês. Foi nessa hora que eu revelei minha graça transformadora na vida de vocês. Qual é a hora de eu aceitar Deus na minha vida? Agora. É hoje. Do jeito que você está agora. É agora. Não é amanhã, não é mês que vem. Deixa eu terminar minha faculdade. Quando eu resolver o negócio do meu trabalho. É hoje. É hoje que Deus manifesta a graça na sua vida. Foi assim que Deus conseguiu reverter todos aqueles corações daquele povo judeu que estava tratando as coisas de Deus de maneira bem relapsa, demonstrando a graça dele e transformando aquele povo num povo zeloso. Novamente, num povo zeloso das coisas de Deus. Num povo em que as coisas de Deus faziam arder o coração novamente. Você sente seu coração ardendo pelas coisas de Deus ainda? Ou isso já se perdeu? Você não sente mais nada? É no automático? É quando não tem mais nada para fazer, eu vou fazer alguma coisa para servir a Deus? Seu coração arde? O zelo pelas coisas de Deus arde seu coração? Hoje? Pois a graça de Deus foi capaz de trazer esse coração novo para aquelas pessoas ali. Para aqueles judeus daquele momento ali de Ageu. É a mesma graça que é capaz de nos trazer para Deus em Jesus. É a graça que é capaz de transformar um coração morto num coração ardente para Ele. Num coração que ama a Deus, que ama as coisas de Deus, que ama servir a Deus, que ama os filhos de Deus. Por que eu amo um irmão na fé? Porque ele é um filho de Deus. Não é porque ele merece, não é porque eu gosto dele, não é porque ele faz coisas que me agradam, não é porque eu tenho afinidade. Não! Isso é a maneira de pensar do mundo. Por que eu amo um filho de Deus, uma filha de Deus? Porque ela não merece e porque ela é uma filha de Deus e porque ele é um filho de Deus. E como Deus é gracioso comigo, eu sou gracioso com ele também. Por isso eu amo os filhos de Deus. Você tem consciência da graça de Deus na sua vida e do preço que foi pago para a sua salvação? Como você pode olhar para a esperança eterna e suportar o que Deus permitiu na sua vida hoje, né? Será que você é capaz de enxergar Deus nas coisas que acontecem na sua vida, na vida que você vive? Será que você é capaz de encontrar uma graça de Deus ali, ó, te chamando na vida que você tem hoje, te chamando para Ele, te chamando para se relacionar com Ele? Você é capaz de enxergar essa graça de Deus no que você vive, no que você está fazendo, vivendo, na sua rotina? Deus ali, ó, te chamando ali, ó, naquela hora. Você é capaz de enxergar isso hoje na sua vida? Essa é uma graça que amou um povo rebelde e conseguiu trazê-lo ao arrependimento, trazê-lo de volta à obediência e levá-lo a reconstruir o que foi perdido e obter uma glória muito maior.
Então, a graça que Deus oferece para nós é essa. É a graça que Ele ofereceu para o povo judeu da época de Ageu e é a graça que Ele nos oferece hoje em Jesus. Uma graça que é capaz de fazer você chegar ao arrependimento, trazer você de volta à obediência, ao zelo e fazer você reconstruir tudo aquilo que foi perdido do seu coração e adquirir uma glória ainda muito maior do que você conhece, que é a glória de Jesus. Então, essa é a graça que frutifica esperança em cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe, cuide de nós. A gente vai ter agora, brevemente, uns 5 minutinhos, um período para a gente fazer orações em dupla, tá? Aí você pode virar a cadeira para alguém ou trio, e a gente vai orar baseado nessas 2 sentenças aqui, né? Eu estou consciente da graça de Deus sobre minha vida e sobre minha salvação. E segundo, como posso olhar para a esperança e suportar o que Deus permite na minha vida, né? Então vamos agora, durante 5 minutos, orar sobre isso, né? E aí o coral vem concluir aqui para nós, tá? Que Deus abençoe.
Oi, sou. Vamos nos pôr de pé? Domingo é 8. É o dia da aula da eu espero. Ó Deus, que nos traz alegria, dando força e coragem para lutar cada dia. Ó Deus, que é nossa confiança, como luz da manhã, renova nossa esperança, refrigera a alma. Fazia o coração sentido no mundo de ilusão. Refrigera a alma, faz bem ao coração, me trazendo sentido no mundo da ilusão. Ó Deus, tu criaste a terra, a grandeza do sol, toda a atmosfera. Ó Deus, que ilumina os mares, que nos acompanha por todos os lugares, refrigera a alma. Fazia o coração sentido no mundo de ilusão. Refrigera a alma, faz bem ao coração, me trazendo sentido no mundo da ilusão. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Bom dia, irmãos. Saúdo todos com a paz de Cristo. Eu queria relembrá-los e convidá-los para o próximo sábado, 7 de dezembro, para a nossa visita ao Centro Geriátrico Padre Venâncio, lá na Várzea. Então, às 14 horas, lembrando que tem um limite, né? Eles têm um limite de horário de visita, 14 às 16. E a gente está arrecadando também as doações que a gente tinha falado no grupo, né? Tem uma sacola aqui perto de Karina que o pessoal vai estar colocando, tá certo? Ok, irmãos, a gente vai colocar também o endereço novamente, tá certo, no grupo, tá certo? Então, é isso, vamos terminar com a oração. Oremos. Pai bendito, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um domingo, podermos cultuar o Teu santo nome, Deus, poder glorificar a Ti, Deus, queremos orar ao Senhor para que possa abençoar essa atividade que vamos fazer também no sábado, Deus, que os irmãos possam ir com o coração puro, Deus, com o coração de servir de fato. Abençoa nosso domingo, nos protege, que cada um possa chegar em suas casas com segurança. Te oramos e te agradecemos por Teu amor, por Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso culto está encerrado.